Oi, meu nome é Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, e eu tento disseminar o poder de transformação da leitura por aí. Nesse podcast, o Daria um Livro, eu recebo convidados plurais e com diferentes formações para compartilhar com a gente não só um pouco da sua relação com a leitura, mas também de suas próprias histórias. Histórias essas que muitas vezes deram um livro ou que poderiam dar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, programa em que toda semana converso com apaixonados por livros, literatura, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que a gente ama tanto. E para falar com a gente hoje, estamos com um autor que já no seu livro de estreia fez um sucesso tremendo. Já vendeu os direitos para diversos países, publicou por uma editora que eu adoro, que é a Fósforo. Ele é doutor em Sociologia pela Michigan University e desde 2015 leciona na GV. Estamos com José Henrique Bortolucci, que escreveu O Que É Meu, foi publicado pela Fósforo, como eu disse. Eu não encontrei, eu tenho ele aqui, ele está aqui, mas eu não encontrei, então por favor, o nosso autor vai mostrar o seu próprio livro, nosso convidado. Ó, que a capa lindíssima. Bom, primeiro eu queria te agradecer muito por ter topado participar daqui. Já começar, antes da gente falar do seu livro, com uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui, que é a seguinte: antes da gente falar do José Henrique como autor, quem que é José Henrique, leitor, da onde surgiu esse interesse pela leitura, né? É algo que vem desde a infância, na sua casa, nesse ambiente, né, de casa ou não? Foi algo que você foi descobrindo aos poucos? Conta pra gente. Uhum. Bom, Pedro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com todo mundo ouvindo o podcast. É, eu comecei a ler assim que eu entrei na escola, e entrei na escola com 6 anos, rapidamente aprendi a ler e logo me apaixonei pelo mundo dos livros, né? Minha família é uma família de classe trabalhadora, minha mãe só até a terceira série, meu pai até a quarta série, uma família muito religiosa, e basicamente o que a gente tinha em casa era a Bíblia e um ou outro catecismo, né? Alguns livros realmente católicos, então a gente não tinha uma biblioteca de literatura em casa. E também isso não era parte da vida dos meus tios, tias, etc. Então foi de fato a escola pública e a biblioteca pública da minha cidade que me introduziram ao mundo dos livros. E eu sempre gosto de dizer isso porque eu acho que a gente está num momento muito bom para falar de livros, né? Tem muita coisa surgindo, tem aqui seu podcast, muitos podcasts, um momento de atenção. Acho que no Brasil a gente está num momento legal do mercado editorial, muita produção, livros novos, enfim, tem uma certa efervescência. E eu acho que a gente fala pouco sobre o papel das bibliotecas públicas e o papel da escola para gerar o apaixonamento pelo livro, né? Eu penso muito sobre isso, Pedro. Como é que alguém passa a se apaixonar pelos livros? Como é que alguém se apaixona pelos livros, né? Isso não é uma necessidade, é algo que acontece, como as pessoas podem se apaixonar por outras coisas. E eu acho que o primeiro, e que foi no meu caso, o primeiro fundamento é acesso. E acesso de preferência público para que cheguem todas as pessoas, e foi meu caso, né? Eu lembro de entrar a primeira vez na biblioteca pública da minha cidade, de Jaú, sentir um cheiro de livro velho, e achar que ali tinha alguma coisa muito especial. E isso realmente me transformou. E eu acho que o segundo fator, né, o primeiro é acesso, o segundo é que as crianças encontrem adultos que são apaixonados por livros. E esses adultos são apaixonados por livros, eu acho que eu fui encontrando devagar ao longo da vida, professores, a bibliotecária, ah, e isso foi um universo que foi ficando cada vez maior para mim. Então, foi de fato né, nesse cruzamento que eu passei a me apaixonar pela Sim. literatura ali quando eu tinha 7 para 8 anos, mais ou menos. E o que você lembra, assim, da sua infância, adolescência, livros que te marcaram? Muita coisa. É, eu lembro, por exemplo, na infância, é, de gostar muito de uma coleção que eu acho que hoje está passando por uma revisão indispensável, mas que são todos os livros do Monteiro Lobato, né? Os livros do Monteiro Lobato foram fundamentais para a minha formação como leitor. Hoje eu entendo que também é necessário outras leituras do Monteiro Lobato, leituras mais críticas. Como leitor criança,
foi a primeira leitura obsessiva assim que eu fiz. Quando eu tinha de 7 para 8, talvez até o começo dos 9 anos, que eu li todos os volumes do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu lembro exatamente como são as capas coloridas, né? Acho que da editora Globo, lá dos anos 70. Me apaixonei completamente pelo Visconde Sabugosa, pela Narizinho. E principalmente o livro de mitologias, né? Os Doze Trabalhos de Hércules, que era parte dessa coleção. Uhum, Depois, eu lia lia muita crônica quando eu era criança também. Eu gostava muito de coletâneas de crônicas, crônicas de Carlos Drummond de Andrade, dos autores cariocas ali dos anos gente, 70 e 80. Eu adorava isso lá também por volta dos 9, 10 anos. Eu acho uma coisa e muito interessante, porque eu acho que também foi quando eu comecei a me apaixonar por essa literatura que fica entre a ficção e a não ficção, né? A crônica tem algo disso, ela é feita da matéria do cotidiano com recursos ficcionais. E depois, adolescente, claro, um adolescente dos anos 90, quer dizer, criança para adolescente dos anos 90, coleção Vagalume, autores brasileiros, né, que escreveram essa literatura infanto-juvenil foram muito importantes para mim. Alguns autores internacionais, então principalmente de literatura de aventura, um pouco de Júlio Verne, ah, Robert Louis Stevenson, em tradução, evidentemente, né? Então, essa literatura mais uhum. de aventura adolescente. E eu me lembro perfeitamente do meu encontro, que acho que foi um encontro literário muito poderoso e transformador para um menino que já gostava muito de literatura, que foi o encontro com Machado de Assis. O de Machado de Assis, quando eu tinha ali, acho que 13 anos, mais ou menos 12 para 13 anos, que eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas e fiquei completamente tomado por aquela literatura. Né? Não entendia o potencial, sacava que tinha alguma coisa de muito bonita, de muito grande. Então, esse encontro com o Machado foi crucial. Então, assim, essas são um pouco as leituras aí da minha fase de Aham, não, criança e maravilhoso. adolescente. Eu acho que é bem uma síntese do leitor que nasceu na década de 80, 90, assim, né, e tinha essa vontade de ler. É, E como é que foi disso, desse leitor aí apaixonado que lia já crônicas ainda cedo e nessa mistura de ficção e não ficção que tá um pouco, né, no seu trabalho, é, como é que veio essa vontade de escrever, de mudar de papel? Porque você não fez letras, né, e o seu primeiro livro foi já esse sucesso. Como é que foi essa mudança para você? Isso foi bem posterior, Pedro. Bom, eu era um leitor muito apaixonado ali, adolescente, também no ensino médio, né? O ensino médio acho que foi um período de muito mergulho em literatura ali entre os meus, o quê? 15, não, 14, 17, 18 anos por aí. Foi um período que eu li muito, então foi muito formativo, né? E você, só uma É, pausa. Nesse período, você se sentia como um dos únicos que tiveram esse mergulho, ou as pessoas, seus amigos na escola também tinham esse mergulho? Um ou outro. Eu me lembro É. especificamente de uma amiga que tinha. Que também era Uhum. muito apaixonada pela leitura, mas não era uma coisa presente na, Não, na, né? na, na escola, muito geral. Eu lembro que eu não saía da biblioteca da escola, que a bibliotecária virou minha amiga, ela fazia brincadeira comigo, porque eu pegava 3 livros, devolvia, daí uma semana eu pegava mais 3, continuei frequentando a biblioteca a municipal, né, que era no caminho de volta da escola. Então, não era uma coisa geral da minha geração ou das pessoas com quem eu convivia, né? Uhum. Tem uma coisa que eu também deixei de falar, que eu acho que foi muito importante, que eu tive uma formação, né, até a adolescência, muito católica, muito na Igreja Católica, né? Sou de Jaú, do interior de São Paulo, uma cidade muito religiosa, pais religiosos, e eu acho que também a leitura da Bíblia, foi muito importante para mim. Como no catecismo, também como em equipe de liturgia, foi um processo educativo também pedagógico, né? Faz muito tempo que eu não sou uma pessoa religiosa, né, desde os meus, sei lá, 14, 15 anos, mas eu acho que ter essa pedagogia da Bíblia como um belíssimo texto também fez parte desse processo. Então, assim, tinha algumas pessoas nesse universo da religião que eram leitoras de textos, né, religiosos, da Bíblia, etc. Então, sei lá, os padres me traziam alguma coisa de uma
curiosidade, principalmente os padres que tinham uma vida mais intelectual, né? Eu lembro especificamente de Padre Luiz, que eu achava muito inteligente, com conhecimento teológico. Mas, assim, pessoas da minha idade não eram. Eu não conhecia muitos amigos leitores, um ou outro, alguma coisa aqui e ali, mas eu, de fato, eu tinha uma paixão muito grande pelos livros. Na faculdade, eu acho que essa paixão Você pelos fez livros. relações internacionais, né? Não, isso, aqui em São Paulo, na USP. Eu acho que aí eu fui um pouco, tive uma torção um pouco dessa paixão pela leitura, que foi ir me tornando acadêmico. Então, essa energia da leitura, por muitos anos da minha vida, eu diria assim, durante toda a faculdade, o mestrado, doutorado, ela foi canalizada mais, né, para formação acadêmica, intelectual, de um outro tipo. Não é que eu não liesse literatura, mas, de fato, estava um pouco subordinada à leitura de teoria, primeiro de, né, história, relações internacionais, depois sociologia, um pouco de semiótica, filosofia, coisas que foram importantes aí para minha formação acadêmica. O desejo de escrever literatura, que é claro, eu estava escrevendo artigos acadêmicos, tese de doutorado, etc. O desejo de escrever literatura ele foi vindo depois que eu terminei o doutorado, né? Então, assim, eu já tinha 31 anos, né? Quando eu fui começando a explorar essa nova possibilidade, que era, digamos, eu sempre fui um leitor apaixonado, será que não existe alguma coisa aí do outro lado? E eu acho que não é todo leitor, mesmo os mais apaixonados, que vão fazer essa passagem. E ela não é indispensável. Eu acho que a vida dos livros ela pode ser absolutamente rica e plena como leitor. Quer dizer, e que bom que nós temos muitas pessoas que veem plenitude na leitura. Existe alguma outra coisa que faz você virar essa chave e querer ocupar esse outro lugar? Que é o lugar de escritor também. Para mim, eu acho que ainda é um pouco um mistério. Eu tenho algumas ideias, né? Eu acho que é um momento em que eu estava refletindo sobre muitas coisas da minha vida, tinha terminado doutorado, estava numa certa crise com a vida acadêmica, principalmente com a escrita acadêmica, que me parecia desinteressante. Para mim, eu sempre valorizei muito a escrita, né? Então, e a escrita dos papers convencionais, dos artigos, me parecia assim não me atraía, né? Uhum. Ao mesmo tempo, eu comecei a ler muita poesia assim que eu terminei o doutorado. Tive uma descoberta da poesia, porque a poesia nunca tinha sido parte importante da minha vida de leitor. Então, ler poesia naquele momento, né? Ah, ler Drummond, ler autoras americanas, então Sylvia Plath, Elizabeth Bishop, ler autores e autoras brasileiros, latino-americanos, a poesia do Bolanho, da Pizarnik, né, argentina. Nesse momento me abriu um universo, acho que lírico, que foi me cutucando. Eu comecei a escrever poemas, guardar na gaveta, nunca publiquei nenhum desses poemas. E dessa coisa de experimentar com os poemas, eu comecei a pensar nessa possibilidade de escrever também prosa de outras formas. Então, acho que o desejo veio primeiro dessa crise e dessa busca de uma outra forma de escrever. E aí, um segundo encontro foi um encontro, na verdade, um reencontro, um desejo antigo, que foi que era ouvir as histórias do meu pai e contar as histórias do meu pai. Eu acho que esse desejo de escrever veio Já desse era antigo, você já tinha essa encontro. vontade. Eu nunca tinha explorado com tempo e atenção esse desejo, mas era uma intuição que eu tinha há muito tempo. Eu lembro desde que eu, sei lá, estava na escola e ouvia as histórias do meu pai e comecei a estudar a história do Brasil, eu já tinha alguma intuição de que a história do meu pai era um caminho interessante, uma entrada interessante para discutir outros temas relevantes sobre a formação do Brasil, quem somos, né, sobre as nossas misérias e violências, mas também alegrias, perseverança, história da classe trabalhadora, enfim, eu tinha era um insight, era uma ideia que eu não tinha ainda colocado no papel. Tinha escrito, sei lá, 2 ou 3 páginas, mas só com ideias jogadas, até que num certo momento, na pandemia, eu acho que teve essa confluência, né, esse encontro desses dois desejos que foi dar no que é meu. E o interessante, talvez até esse momento tão acadêmico que você se afastou da literatura, foi um. Você chegou num limite, talvez falou, não, preciso voltar. Isso te deu força para escrever, né? Também. Eu acho que É, sim. Eu acho que é isso. Eu realmente acho, como eu disse, nem todo.
Nem todo leitor vai querer se tornar um escritor, Sim, sim. claro. Mas eu acho que é realmente impossível você ser um escritor sem ser um apaixonado pela literatura. E Uhum, eu digo um uhum, apaixonado, não necessariamente um erudito, não necessariamente alguém que conhece a história da literatura com detalhe, mas eu acho que isso, na verdade, não é o mais importante. O importante é que tem alguma coisa no seu estômago, alguma coisa no seu coração, no seu desejo, no seu erotismo, que te leve a ter a paixão por esse objeto tão esquisito e tão maravilhoso que é o livro. Essa prática tão antiga, né, que a humanidade mudou tanto desde a invenção da escrita, da literatura, e a gente continua se apegando, a isso aqui. Né? A gente pode até mudar a forma de ler, mas ainda continua uhum. um objeto que tem uma mágica que eu acho que a gente está só começando a explorar essa mágica. E ela vai continuar com a gente pela história da humanidade. Total. Conta pra quem tá assistindo a gente, escutando a gente e não conhece o livro, né? Por quê? Que a história do seu pai te fascinou, assim, pra querer contar isso? Uhum. Meu pai foi um trabalhador, ele nasceu em 1943 em Jaú, uma cidade do interior do estado de São Paulo, descendente majoritariamente de italianos pobres, né? Então não é uma história de elite, é uma história da classe trabalhadora brasileira, de um setor da classe trabalhadora brasileira. Nasceu no sítio e, para encurtar a história, foi caminhoneiro por 50 anos. Meu pai faleceu faz um ano e meio, mais ou menos. Então, assim, dos 80, quase 80 anos de vida dele, ele morreu logo antes de completar 80, 50 anos foi dirigindo. Né? Ah, e ele foi motorista numa época dos pioneiros, né, das estradas no Brasil, na época da expansão da rede rodoviária brasileira. Né, nesse momento em que as grandes estradas estavam sendo construídas no meados dos anos 60, em meio à ditadura militar. Né? Então, a violência da ditadura acontecendo ao mesmo tempo dessa promessa sempre fracassada, sempre brutal, de progresso. E meu pai, ele acompanhou como trabalhador tudo isso, né? Toda essa expansão. Trabalhou na Belém Brasília, trabalhou na construção da Transamazônica, dos grandes aeroportos, portos, hidrelétricas do país, pegou malária, febre amarela, ah, conviveu com soldados na estrada, foi o primeiro caminhão a chegar em Santarém, no Pará, pela estrada aberta, enfim. Então ele foi dessa geração de pioneiros que enfrentava as estradas em processo de construção. Então, se hoje andar por terra de, sei lá, São Paulo até Roraima é muito longe, imagina isso nos anos 60, quando as Nossa, estradas estavam sendo abertas. E ele fazia, de fato, viagens, às vezes, do Rio Grande do Sul a Roraima. É, gente. atravessando o Brasil todo e enfrentando tudo isso, mas também com um sentido, não é só sofrimento, né? Ouvindo as histórias do meu pai, também tinha um sentido de aventura, da Sim. construção de uma vida de aventura, de uma vida de uma certa masculinidade aventureira, né? Que foi muito, que é uma parte da história dele. E a partir dessas histórias que eu cresci ouvindo, depois eu me tornei, né? Eu fiz mestrado em história, doutorado em sociologia, eu comecei a entender cada vez mais que dava, e também lendo muito uma certa literatura de não ficção contemporânea que me deu alguns recursos, pelo menos algumas intuições iniciais, em como conectar a história individual com uma história coletiva. Né? Então, não foi só a sociologia brasileira, foi também ler desde autores um pouco mais dos anos 70, 60, 50, como Baldwin, então um ensaio norte-americano que é muito importante para mim, James Baldwin, John Didion, até a literatura, digamos, mais, principalmente francófona, né? Annie Ernaux, Annie Ernaux ah, e Edouard Louis. Didier Ribon, Edouard Louis, todos esses autores que me pareciam estar fazendo uma coisa muito original e muito interessante, seja visto da perspectiva da sociologia, seja visto da perspectiva da literatura. Então foi essa confluência de ideias e leituras que me levou a essa Uhum, aventura que foi escrever O Que É Meu. E o desejo uhum, de ouvir meu pai, porque o livro tem como material principal uma série de entrevistas que eu fiz com meu pai no começo de 2021, quando ele já tinha recebido um diagnóstico de câncer, então era um momento muito delicado para ele, para a nossa família. Eu já tinha comentado com ele que eu gostaria de entrevistá-lo antes desse diagnóstico, mas todo o processo de entrevista, pesquisa, depois escrita do livro e lançamento do livro se deu
também nesse momento de muita fragilidade física. Então, o livro também reflete não só sobre a história da vida dele e a história do Brasil, mas também sobre o envelhecimento, sobre o cuidado, sobre a doença, sobre a proximidade da morte. E muitas dessas conversas foram para você inéditas, assim, realmente foram conversas pela primeira vez, os temas tratados? Muitas sim, outras eu ouvi histórias que eu já tinha ouvido outras vezes. Tinha algumas das Uhum. histórias do meu pai que ele contava com muita frequência, então sempre que tinha alguém que visitava em casa Hum. ou alguma pessoa nova que entrava no ciclo de amigos, ele contava algumas dessas histórias. Outras não, outras eu ouvi, muitas eu ouvi pela primeira vez quando eu sentei com ele, né, em 2021, para gravar essas histórias, para ouvir essas histórias. Mas mesmo aquelas que eu já tinha ouvido antes, eu acho que tem esse poder muito grande, né, de toda vez que a gente conta uma história, a gente conta de outra forma. Além disso, toda vez que a gente ouve uma história, a gente não é o mesmo que ouviu a primeira vez. Então, é como se eu estivesse ouvindo tudo pela primeira vez, ao mesmo tempo que eu estivesse rememorando histórias que eu tinha ouvido muito tempo atrás. Né? Porque eu acho que isso é uma verdade que eu acho que é uma verdade geral, né? Contar histórias é sempre recontar, porque a memória, principalmente quando são histórias trazidas da memória, né? São histórias não ficcionais, a memória é ficcional. Isso eu sempre digo, né? A memória ela não é um gravador objetivo de fatos do passado. A memória é sempre ficcionalização. Sempre que a Annie Ernaux tem uma fala dela, né? Perguntam sempre para ela, mas o que você faz é ficção, não ficção? E ela dá várias respostas diferentes para essa pergunta, o que é maravilhoso, porque eu acho que de fato não existe uma resposta só. E uma das respostas que ela dá é: bom, quando está na minha cabeça é não ficção, quando eu conto é ficção. É, e eu gosto dessa ideia. Eu até diria, até desafiaria, diria assim, quando está na nossa cabeça já é ficção também, porque as memórias elas vão se Sim, grudando a outras totalmente. memórias, ganhando outras cores, não é? Então Totalmente. essa divisão entre ficção e não ficção, para mim, ela é muito borrada e não me interessa muito. O que me interessa é exatamente o que que a gente pode fazer com as memórias, com as histórias Hum, que a gente ouve, com as nossas próprias histórias. O que a gente faz com isso é que me interessa mais do que estabelecer onde está esse muro, né? sim. Que acho que vem também muito a autoficção disso, né? Que tá muito em alta, muita gente escrevendo. Até já vi uma entrevista que você fala, eu não gosto de classificar como autoficção, talvez o meu. Você Uhum. permanece com essa ideia, assim? Eu parece uma chatice, né, Pedro? Mas eu, em geral, não gosto de classificações em geral, seja na minha vida, seja no mundo do pensamento, né? Porque eu acho que eu sempre tive uma personalidade e que foi meio avessa a essas fronteiras, né? Então, quando eu estava estudando relações internacionais, eu já estava estudando história. Quando eu estava estudando história, eu estava estudando sociologia. Quando eu estava estudando sociologia no doutorado, eu já estava estudando urbanismo. eh, e teoria política. E aí, quando eu comecei a dar aula de administração pública, eu já estava na literatura. Então, eu sempre gostei desses interstícios, assim, na literatura. E eu também gosto sempre. Os autores, boa parte dos autores que eu admiro muito são autores meio inclassificáveis ou que trazem Hum, alguma bagunça para essa nossa necessidade de classificação. Ah, então, assim, quando eu leio, sei lá, o Edouard Louis, Annie Ernaux, ou sei lá, Marcelo Rubens Paiva, para falar de um autor brasileiro, para mim interessa menos o quanto a narrativa que está ali está grudada nos fatos. uhum. Eu me pergunto muito pouco, mas isso aqui é verdade mesmo? Isso aconteceu de verdade? Para mim, interessa muito pouco. O que me interessa é o que está sendo feito com aquilo que potencialmente vem de um fato. Isso é que me Não é um interessa relato mais. jornalístico, né? Não é Ou algo que. científico. Exato. Então, eu acho que tem uma ideia que eu sempre comento, né, que acho que é uma ideia que ajuda muita gente a pensar, que eu acho que depende muito do pacto, que é sempre um pacto meio maleável, meio informal, entre leitor e autor, mediado pelo material do livro. Né? O que eu quero dizer com isso? Se eu compro um livro sobre a história do fascismo, eu escrito por um historiador, existe um certo pacto ali de que o historiador fez o máximo para Uhum. que aquilo fosse factualmente próximo da realidade.
né? Então existe um pacto de objetividade. É claro que é impossível uma objetividade total, e narrar é sempre fazer escolhas que têm a ver com nosso lugar no mundo, né? Mas a gente busca que a ideia de que o autor não inventou fatos, né? Se eu estou lendo, sei lá, esse pacto não existe. Sim, Quer dizer, eu posso entrar numa história sabendo que o narrador defunto está contando uma história para mim. Quer dizer, esse é o lógico. pacto. O pacto é o pacto da Hum, ficção, né? uhum, uhum. Quando eu estou lendo Clarice Lispector, não existe uma barata real que ela vai encarar, né? Essa é uma barata de um pacto ficcional. E aí, o que eu vou fazer com isso como leitor é que é a magia. O que ela vai fazer como autora, que o texto vai trazer para a gente, que o texto é sempre um pouco autônomo da pessoa, do escritor, e o que eu vou fazer com aquele texto é que é essa triangulação mágica da literatura. O meu livro, eu acho que ele está dentro desse gênero de livros, que é um pouco, se aproxima um pouco do que outros autores contemporâneos fazem, né? Não só a Nirno, mas o Carrère faz um pouco isso, vários outros autores, que é trazer um pouco de risco para esse pacto entre autor e leitor, que é uma coisa que eu gosto muito. Que é, Uhum. tá bom, mas até onde isso daqui é uma realidade factual, ou ele está trabalhando com elementos da realidade de forma a criar algo que tem um elemento de ficcional. Hum, Então, é, se a gente vai chamar isso de autoficção, acho que tem muita gente que vai se sentir confortável hum, com isso. Tem uma autora maravilhosa, e muitas autoras, principalmente autoras, principalmente no mundo anglo-saxão, que estão falando sobre autoteoria, como a Meg Nelson, por exemplo, que é a autora que eu sou apaixonado, completamente louco, que tem algo disso também, né? Que é fazer teoria a partir das suas histórias individuais. Então, eu acho que tem uma série de gêneros que alguns, né, autores, alguns acadêmicos estão chamando de narrativas do eu, né? Narrativas do eu, que estão hum. para além da autoficção, que passam pela autobiografia, pela autoficção, pela autoteoria, pela literatura de não ficção, com uma forte presença do eu, enfim, tem mil palavras aí, Aham. expressões que estão sendo aventadas na contemporaneidade. Eu acho que meu livro é parte dessa bagunça, eu gosto dessa Hum. bagunça. Mudando um pouco de assunto, você falou da questão da religião, né? Que você nasceu numa família muito religiosa e desde os 14 anos acabou se entendendo como uma pessoa não religiosa. Isso acho que é a realidade de muita gente dessas novas gerações, né? Esse conflito geracional realmente. Isso foi traumático para você, na sua família, ou foi uma coisa tranquila, assim? Até pensando que talvez depois você escrever um livro sobre, né, o seu pai, pode ter sido uma reaproximação desse momento. A questão religiosa, não, nunca foi traumática. Claro que gerou um pouco de desgosto nos meus pais, acho que principalmente na minha mãe, que queria que eu continuasse, né, sendo aquela criança coroinha. Eu interpretava Jesus nos teatros da escola, né? Da escola não, da igreja, nos teatros da igreja, todo domingo. Meu irmão também fazia, amigos, né? Eu era do coral. Eu acho para eles foi um pouquinho triste, mas ao mesmo tempo foi um momento logo depois já vim para São Paulo fazer faculdade, então foi um momento de transformação da vida, né? De descoberta de Sim. outras possibilidades. Então isso de fato nunca foi traumático. A grande verdade é que na minha história é uma história de uma pessoa, como eu conto no livro, que tem uma vida muito diferente da vida dos pais, Uhum. é, que teve acesso à educação formal de uma forma muito diferente, né? Muito mais longínqua, né? Intensa do que os pais tiveram, que habita um universo social diferente, né? Universo social em que eu dou entrevista para podcasts de literatura. Uhum. É, e sou professor universitário, tenho doutorado, fiz doutorado no exterior, etc. É, mas que nunca houve uma, digamos assim, um tipo de conflito, como o conflito, por exemplo, narrado pelo Eduard com relação aos pais dele. Sim, Essa sim. não é a minha história. Uhum. É, houve elementos de conflito, digamos assim, na reflexão sobre quem sou eu enquanto homem, quem sou eu enquanto adulto, o que eu faço com essa trajetória muito diferente. Eu sempre comento que alguém que é um migrante de classe, como eu e como muitas pessoas, vai viver essa condição por toda a vida.
né? Vai viver essa condição toda a vida, as delícias e as dores dessa condição para toda a vida, né? Agora que eu ocupo outro lugar no mundo, como eu lido com os meus pais, isso tem uma questão que é cultural? Tem. Pode ter uma questão política, acho que para muitas pessoas tem, né? Os conflitos, por exemplo, de Hum, filhos e filhas que vão mais para a esquerda e os pais vão se radicalizando à sim. direita, que foi a história do Brasil de muita gente nos últimos anos. Mas tem uma questão financeira também, de ajudar os próprios pais, né? Que é uma coisa, ao contrário, nós, migrantes de classe, somos anti-herdeiros. Porque não é que a gente espera uma herança na morte dos nossos pais, a gente começa a transferir a nossa herança para eles a partir de um certo momento. Não é a história de todo mundo, Uhum, não é? Mas é a história de muita gente, de ter que sim, ajudar durante muito tempo da vida os com pais certeza. para que eles possam ter algum conforto. Então é a anti-herança da mobilidade de classe. Uhum, E eu acho que livros como o meu e muitos outros ajudam a entender isso. Num país como o Brasil, em que a classe ela é atravessada, né, de formas complexas pela questão racial, isso é ainda mais complexo, né? Então, no livro eu uhum, falo é, abertamente, a minha história é a história de mobilidade de classe, mas de uma fração branca da classe trabalhadora. O uhum, racismo é outra camada que complica e complexifica tudo isso numa sociedade profundamente sim. racista. Sim, esse conflito realmente está muito presente na, na obra do Eduardo Louis, né? E é que eu falei mais da religião, porque eu recebo muito, desde que eu publiquei meu livro, eu recebo muita mensagem de pessoas, e aí vem mais relacionado à questão da sexualidade, né? Como Claro. uma família religiosa acaba entrando num conflito por conta dessa parte da sexualidade, né? E aí na questão do pecado, de não aceitar. Então eu vi muito isso, né, desse motivo da religião sendo talvez o pivô de quebras realmente de relações. Uhum. É, o, a gente falou de Edouard Louis, a gente falou de Annie Ernaux, e conta pra gente, porque a Annie Ernaux leu o seu livro, escreveu uma carta pra você, isso é verídico? Verídico. Meu livro ele está sendo publicado, ele já saiu acho que em 9 línguas agora. E tem mais, ou 10, acho que 10, e tem mais duas para sair, né? Ainda falta o árabe e o dinamarquês dos vendidos, né? E uma dessas traduções foi pela editora HC, na França, que é uma editora muito legal, né? Muito bacana. E assim que ele saiu na França, isso foi acho que abril do ano passado, eu fiquei um tempo na Europa para acompanhar esses lançamentos, né? O livro Uhum, saiu no Brasil em 2023, eu viajei bastante aqui para discutir livro, debater, conversar com leitores, né, livrarias, eventos, e o ano passado passei um tempo na Europa para fazer isso lá também, né? Foi muito, muito rico, muito, muito transformador, muito interessante, as duas experiências, tanto aqui no Brasil quanto lá. E na França, meu editor falou: a gente podia mandar para esses três autores, são três autores que, né, a sua literatura se conecta. E a gente mandou para o Edouard Louis, para o Didier Ribon e para a Annie Ernaux. A Annie Ernaux leu o livro e me mandou uma carta manuscrita, né? Uma carta escrita à mão, comentando da reação dela ao ler o livro. Foi uma das coisas mais surpreendentes e emocionantes dessa demais. trajetória, né? Mas também isso me deixa muito feliz, mas eu também gosto sempre de dizer que, do mesmo jeito que a Neiro não me escreveu, eu recebo mensagens de leitores e leitoras Uhum, sim, quase sim. todo dia, né, com experiências diferentes de leitura. E cada mensagem me traz uma satisfação muito, muito grande, porque são formas de recepção muito ricas e muito diferentes do livro, né? Acho que é tudo que um autor pode esperar de mais bonito. Sim, sim, com certeza. É que a Nia é uma pessoa que você conhece, né? Você se admira, você sabe Claro, quem é, não, eu assim. Então entendo. tem essa expectativa, né? Pô, ela leu Claro. realmente, fica uma figura Não, meio foi. mítica. Os três leram, né? A Annie, o Didier, acabamos ficando próximos, né? Ribon, que é um cara que eu admiro demais, um enorme intelectual, um escritor magnífico. O livro dele, O Retorno a Reims, foi Né? muito importante para mim. Foi como eu Uhum, descobri a Annie Ernaux, na verdade, né? Eu li O Retorno a Reims lá uhum, para 2019, meio por acaso, não por acaso, mas assim, li porque eu estava estudando extrema-direita na Europa, crise da democracia, que eram meus temas de pesquisa, e aí cheguei nesse livro dele. Li, eu acho que ele nem estava traduzido para português, eu li em inglês,
e achei estupendo, achei uma coisa nova, assim, né? Agora acho que ele está publicado no Brasil pela Aimé. Vale Tem, muito a pena tá. ler, né? Para quem gostou da Annie Uhum, Ernaux, do Dedois, quem leu meu livro, enfim, acho que tem, é fenomenal. E tinha uma notinha de rodapé, né? Falando assim, claro, isso aqui a gente tem que voltar aos livros da grande Annie Ernaux. Falei assim, quem é a Annie Ernaux? Nunca tinha ouvido falar. Aí eu vi que tinha um livro publicado em português, disponível, né? Que era Os Anos, publicado pela Três Estrelas. Então, antes da uhum, Fósfora, Três Estrelas sim. já tinha publicado Os Anos. Eu comprei esse livro e fiquei completamente tomado por ele, completamente afetado por ele. Assim, foi uma das minhas leituras de literatura contemporânea mais importantes. É um livro muito diferente dos outros. É um livro mais de maturidade da Annie Ernaux, no sentido de que ela escreve depois de ter escrito vários dos outros livros que têm temas mais pontuais, né? O livro sobre a mãe, o livro sobre o pai, o livro sobre ela, menina, enfim, uma série de livros. E aí Os Anos é uma história também de uma geração, de certa forma, né? Fiquei Uhum, completamente tomado, e nisso também descobri o Edouard Louis e fui descobrindo outros autores e autoras contemporâneos, né? Sem deixar de ler também essa tradição do ensaísmo, que é muito importante para mim, mais anglo-saxão, né? Então, Meg Nelson, é, uhum. Carmen Maria Machado, Susan Sontag, etc. É, voltando um pouco para o tema daquela migração social, nesse deslocamento social que você falou, ele vem com uma culpa, né, de sentir assim, onde talvez eu deixei meus pais, não que também, não sei se aquele local era algo ruim, e além disso tem uma dificuldade de se sentir pertencendo tanto a esse novo local para qual você migra, como ao antigo, às vezes retornar e falar, não, não me sinto mais pertencendo aqui. Eu acho que tudo isso, na minha experiência, é presente e misturado, Pedro. Eu não acho que tem uma história universal dos migrantes de classe ou dos trânsfugos de classe, como está sendo traduzido aqui em português, né? Não existe, né? Então, por exemplo, para falar desses autores que a gente está comentando aqui, a Annie Ernaux vai falar muito da vergonha, ela vai falar muito da vingança, né? Ela fala isso no Prêmio Nobel, no discurso, ela fala: eu escrevo para vingar a minha raça. No sentido raça, ela está usando o sentido mais francês de vingar a classe trabalhadora, né? É, o, a, ela está muito presente no Eduardo, por exemplo. E a culpa, eu acho que está presente em todos, de certa forma. Uma certa culpa desse deslocamento, desse distanciamento crescente entre pais e filhos, e uma dúvida sobre o que fazer com isso. Então, eu acho que isso todos nós passamos, de certa forma. Mas, mesmo assim, a culpa ela é muito ampla, né? Então, ela pode ir para caminhos muito diversos. Ela pode ir para um distanciamento, um rompimento, como acontece em muitos casos. Então, um rompimento com os pais, ela pode ir para relações de muita fricção, ela pode ir para uma culpa que o sujeito deposita sobre si próprio, né? De nunca conseguir ocupar esse novo lugar, de sempre viver em conflito constante com os novos lugares de classe média ou de classe alta que ele ocupa, com as instituições. Mas a gente vê muito isso na universidade. A universidade é um lugar de elite, mas que cada vez mais está aberta por conta de políticas públicas de ação afirmativa para pessoas de classe trabalhadora, mas muita gente vive um conflito constante com esse espaço, porque é um espaço fundado pelas lógicas da elite, né? Uhum. Bom, acho que você fez a Faculdade de Direito da Sanfran, USP. sim, Então, pois é, não tem nada mais representativo disso do que a Sanfran, total. né? As arcadas, as histórias de quem passou por lá, os presidentes, os advogados multimilionários que passaram bem, enfim, tá tudo encarnado lá, mas isso está na universidade pública e em várias universidades privadas também. Então tem muita gente que vai viver um conflito constante a ocupar esses lugares. Outras pessoas vão descobrindo, inventando estratégias para ter alguma paz, né? Alguma capacidade de viver em paz, de construir seus espaços individuais e coletivos nesses lugares. Para mim, eu acho que a culpa foi, com o tempo, acho que foi caminhando para um lugar de responsabilidade, né? Espero eu, né? Pelo menos é assim que eu leio hoje, responsabilidade com relação aos meus pais, né? Então, agora que eu posso ajudá-los mais, o que que eu faço? Mas responsabilidade também com os lugares que eu ocupo, né? Então, eu sou professor da FGV em São Paulo, que é uma instituição da super elite,
mas é uma instituição que também tem bolsistas. Então, qual a minha responsabilidade como professor da elite e com relação também a esses alunos bolsistas, que têm uma história mais parecida com a minha, né, quando comparado à maioria desses colegas de elite? Qual a responsabilidade eu tenho como escritor? Né? Eu acho que a minha principal responsabilidade de escritor é escrever bons livros, mas eu também sei que os livros têm uma vida política e nossa fala tem uma vida política. Né? Então, qual é essa responsabilidade? Eu acho que eu tenho uma responsabilidade de sempre lembrar, como eu fiz no começo dessa entrevista, o que não é uma invenção, é verdade, da importância das bibliotecas públicas e da valorização da escola Hum. pública, porque foram as instituições que me formaram. Então, acho que assim, eu não vou dizer que essa é uma história sem conflito hoje, mas eu acho que eu tenho conseguido transformar um pouco desse lugar torcido, né, que pode gerar culpa, que é esse lugar do migrante de classe, numa história de responsabilidade. Uhum, sim. Espero Bom, eu. estamos chegando ao final do episódio. Vamos pro ping-pong literário, mas não só literário. Eita, Perguntas objetivas, respostas objetivas. Vamos lá. Um livro de cabeceira para você. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por que você escreve? Porque eu precisei. Num certo momento eu precisei. Um livro que você gostaria de ter escrito. Grande Sertão Veredas. Um autor, se você pudesse encontrar, tomar um cafezinho com qualquer autor ou autora, vivo ou morto, quem seria? James Baldwin. Gênero literário favorito? Romance. Se é que existem gêneros, mas se eu tiver que dizer um, é romance. Grandes autores usaram pseudônimos, qual seria o seu? Uf, acho que teria uma sigla, mas eu não sei qual sigla. Tá. Talvez só duas letras, assim. Uma música, Hum, é, eu vou falar uma música que foi muito importante. Construção do Chico Buarque. Me ensinou a gostar de poesia. um filme ou série? Morte em Veneza, do Luchino Visconti. É um grande livro também do Thomas Mann, Exato, baseado numa grande novela do Thomas Mann. exato. Uma comida, Polenta com frango. uma viagem. Eu vou dizer uma viagem que eu não fiz ainda, uma viagem para o Japão. Eu quero muito para o Japão. Nossa, eu acabei de entrevistar o Paulo Werneck, ele falou a mesma coisa e eu também quero Ah, que muito ir. legal. É. Um livro que, na sua opinião, todo mundo deveria ler, assim, aquele que se você pudesse sair espalhando. Eu só vou responder porque é um ping-pong, né? Porque eu acho que não existe esse Eu livro. sim, eu Mas eu vou sei, mas repetir. assim, Eu acho que todo brasileiro devia tentar se apaixonar pela leitura de Grande Sertão Veredas. Grande Sertão é Veredas, não, difícil, né? é difícil, não necessariamente todo mundo vai se apaixonar, mas é a grande realização literária brasileira. De fato, eu li recentemente, realmente. Ele tá até aqui, ó. Um Maravilhoso. milhão de Ah, marcações. maravilhoso, é isso. As suas leituras favoritas do ano passado, ou do Eu começo até desse ano escrevi também. um post sobre isso. Olha, ano passado, alguns livros magníficos que eu li. Distância de Resgate, da Samantha Schweblin. Uhum. Vou citar só alguns. Distância de Resgate, é, é, História de um Ladrão, Ah, meu Deus, o autor francês, francês gay alternativo, já vou lembrar. Não conheço. É, Jean Genet, de Jean Genet. Então, Samantha Schweblin, Jean Genet, e eu li o segundo volume do Em Busca do Tempo Perdido, É do esse nome, História Proust, de um Ladrão? Não tô encontrando, ou não tem no ou alguma Brasil. coisa. Não, tem que ter. Espera um pouquinho. Ah. Jean Genet tem que ter. Ladrão. Talvez Diário de um Ladrão, perdão. Tá, então é Diário de um Ladrão, não é História de um Ladrão. Tá. Do Jean Genet. É um Não livro conhecia. brilhante. É um livro, assim, também que trabalha entre a ficção e a não ficção. Jean Genet era um desses autores malditos dos anos 50, 60. É magnífico. Se a gente acha que tem uma literatura contemporânea que choca, esquece, vai para Jean Genet, porque é choque e brilho absoluto, né? Um cara muito, muito magnífico. Bom, então eu falei a Samantha Schweblin em Distância de Resgate, Jean Genet. Eu acho que o Jean Genet vai ser reeditado, se eu não me engano, pela Tá Todavia em esgotado breve. aqui. E o segundo volume do Em Busca do Tempo Perdido, agora eu tô lendo o terceiro. Tá. Seguindo, vamos lá para a próxima que eu me perdi aqui. O que você tá lendo agora?
Tô lendo o terceiro volume do Ah, Proust, tá. que é sobre o Guermantes, né? É um momento maravilhoso. E eu leio muita coisa espaçada, né? Assim, meio começo, termino. Hum, Eu tô lendo também muita coisa sobre o Proust, porque eu tô escrevendo um artigo em que ele vai estar presente. Tô lendo muita coisa do Walter Benjamin, porque né, também tem a ver com esse ensaio que eu tô escrevendo. Eu também tô lendo esse livro, tô começando a ler o segundo volume desse livro maravilhoso aqui sobre o cálculo do volume, da Solveig Balla. Isso aqui é uma ah, loucura. eu Vai ser recebi esse. uma coletânea Vai de ser uma 7 livros sim. sobre o cálculo do volume. É de matar de bom. Então eu tô lendo bom, enfim, essas várias leituras. Mas sempre sou assim, eu costumo ler Você é não muita coisa ao mesmo monogâmico. tempo. Não monogâmico nas minhas leituras. Quem te inspira na hora de escrever? Acho que você já mencionou, né? Muita gente, mas assim, se eu pudesse. Vou dar uma resposta que foi a última que me ocorreu, assim. Todos os autores que eu citei aqui, autoras, me inspiram. Tem uma autora que tem me inspirado muito por esses projetos que eu tenho escrito hoje, que eu acho que é uma das grandes provas de que a não ficção pode ter a grandeza da melhor ficção, que é a Joan Didion. Essa Maravilhoso. escritora, jornalista, romancista americana, está cada vez mais traduzida no Brasil, né? Sim. Então eu recomendo todo mundo ler a Joan Didion, porque é um deleite. Eu li só o Ano do Pensamento Mágico e adorei. Maravilhoso, maravilhoso. Os livros dela dos anos 70 são magníficos, né? Bom, Sobre os anos todo mundo 70. que passa por aqui ganha um livro de presente, tá? E aí a gente tava falando, tava pensando aqui, tem um. Você já leu esse daqui, Vidas Tardias? Ah, não, mas eu li o primeiro dele e eu gostei. Eu tô com vontade de ler esse livro. Esse é Ah, legal. Esse cara tá, é então muito boa. bom. Exato. O americano, né? E qual que é o outro É, dele? É o Mundo Real? não, alguma coisa. Ai, como é o título? Eu sou muito ruim com títulos. Sai pela Fósforo também. A capa é uma Mundo pia. Real? Talvez Acho seja que é Mundo Mundo. Real. Eu acho que é Mundo Real. Mundo Real, é É, isso é mesmo. Mundo Real, Vi Mundo Real. aqui. Isso. E aqui Eu nesse, que gostei é o Vidas muito. Que legal. Tardias, vamos ver aqui. Em meio às ruas, aos bares e ao campus universitário de Iowa City, circula um grupo singular do último ano da pós-graduação. Entre escritores, dançarinos e músicos, tem um jovem poeta que não esconde dos colegas suas opiniões afiadas, Ivan, que precisou abandonar a carreira na dança depois de um golpe do destino e passou a recorrer à pornografia amadora, Noah, um bailarino cuja personalidade o deixa exposto a relacionamentos tempestuosos, e Fátima, que, cercada por julgamento dos outros, precisa conciliar turnos de trabalho em um café com os ensaios de dança na faculdade. Tem aquela coisa daqueles livros de amigos, né, diferentes e tal. Eu gosto E eu gosto muito bastante. de livros que se passam em campi É, universitários, assim, livros e sim. filmes. Já Chegou gostei, agora Pedro. esse. Chegou agora esse aqui, eu fiquei bem assim interessado. E aí, então, você vai receber na sua casa e depois manda Muito o seu bom. endereço para mim, tá bom? Mando sim, mando sim. Bom, muito obrigado, querido, por ter participado aqui, ter topado esse papo. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final também do episódio, nos ouvindo e assistindo. Queria agradecer ao Bruno Porto, ao Igor, ao Michel, que me ajudam a tornar esse podcast possível. E dizer que toda semana tem episódio novo, às terças-feiras, com convidados para a gente falar sobre literatura e que também todos os livros que a gente mencionou e alguns trechos dessa conversa você encontra no Instagram do podcast, o @daria um livro podcast. Muito obrigado. Vamos que tem carnaval, né? Não sei quando vai É ao ar, isso mas aí, a Pedro. gente tá em pré-carnaval. É isso aí. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço.